TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, eu sou Leandra Lima e sejam bem-vindos ao Visita Curiosa. Um programa que vai despertar sua curiosidade, te levando para conhecer e explorar o que há de melhor em cada história, seja ela de lugares, cultura e personalidades, te aproximando de diferentes vivências, costumes e tradições. Não é mesmo, Eric? Isso mesmo, Leandra. No programa de hoje a gente te traz para Alton, localizada no Reino Unido, Inglaterra, para vivenciar a Jalsa Salana. Mas se você não sabe o que é, calma que eu te conto já já. Antes, vamos entender melhor onde tudo começou. A comunidade Ahmadiyya é uma das 73 vertentes do Islã. Eles são muçulmanos que acreditam no Messias Mirza Ghulam Ahmad. Segundo os fatos históricos, a comunidade foi fundada em 1889 e atualmente existem membros em mais de 200 países. Quem vai contar um pouquinho pra gente é Takrim, um dos representantes aqui na cidade de Petrópolis. Muito se fala sobre o islamismo, mas o que é a comunidade Ahmadiyya e no que vocês acreditam? Na verdade, a comunidade Ahmadiyya, ela é um ramo dentro do islamismo. Assim como no cristianismo temos católicos, temos evangélicos, da mesma forma no islamismo há denominações religiosas dentro do islamismo. Uma dentre elas é a comunidade Ahmadiyya. Ela se difere das demais principalmente por conta da crença do Messias. Nós cremos que o Messias, pela qual demais religiões esperam, ele já é chegado na forma de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salatu wassalam e fundou a comunidade Ahmadiyya. E como é feita a escolha do líder? Após o falecimento do Messias prometido alayhi salam, começou um sistema de califado, ou seja, de sucessão, para que a religião não se perca. Então, toda a comunidade Ahmadiyya mundial, ela está sob a liderança de um único califa, de um único sucessor. Então, após o falecimento dele, começou esse sistema de sucessão e atualmente estamos no quinto califa da comunidade Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Hazrat Allah bin Aziz. Para a escolha do próximo líder, há um órgão dormente, digamos assim, dentro da comunidade Ahmadiyya, que se chama Majlis Intikhab Khilafat. Ele é um órgão que, digamos que se torna ativo quando o califa vem a falecer. Um califa só pode deixar o seu cargo de califa após o seu falecimento. E quando isso acontece, esse órgão ele se torna ativo e convoca membros importantes, como presidentes nacionais, como membros de organização executiva central, para digamos que uma reunião, uma votação para a denominação do próximo califa. Essa denominação, apesar de ser feitas por mãos humanas, acreditamos ter uma ajuda divina para que a pessoa certa seja escolhida. Então, por mais que o próximo califa é escolhido através de uma votação por pessoas, acreditamos que Deus ajuda essas pessoas a escolher a próxima pessoa, seja através de algum sonho, seja através de algum sentimento no coração da pessoa, de que aquela determinada pessoa deve ser o próximo califa. Então, o califa, ele não é a figura do Messias, ele é um representante da Ahmadiyya no mundo todo. Então, nós não consideramos ele, por exemplo, como um profeta, mas sim como um representante internacional da comunidade Ahmadiyya. Qual a principal diferença entre o islamismo e a comunidade Ahmadiyya? Na realidade, o islamismo ele é a religião como um todo. A Ahmadiyya ela é um ramo dentro do islamismo. Assim como no islamismo temos sunitas, temos xiitas, temos a Ahmadiyya. Então, acho que a principal diferença entre a Ahmadiyya e os demais ramos do islamismo seria justamente a crença de que o Messias a qual se espera, ele já chegou. Então, temos 5 crenças, 5 pilares básicos do islamismo, que é acreditar em Deus, kalma,
seria a declaração de fé. Então, ela é La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, que não há ninguém digno de adoração senão Allah, senão Deus, e Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o seu mensageiro. O segundo pilar é a oração, namaz. No islamismo temos 5 orações diárias que são obrigatórias a todo muçulmano, e é o segundo pilar do islamismo. O terceiro pilar é o jejum. O jejum é o terceiro pilar do islamismo, obrigatório a todos os muçulmanos. O quarto é o zakat, que é a contribuição. E o quinto é o hajj, que é a peregrinação a Meca. Então, no que diz respeito aos pilares básicos do islamismo, a base do islamismo é a mesma para todos os ramos, mas se diferenciam em algumas interpretações ou algumas profecias, como é o caso do Messias prometido, alaihi salatu wassalam. E como que funciona a hierarquia dentro da comunidade? Podemos dizer que ela segue um modelo parecido com a Igreja Católica, padre, bispo, arcebispo? Sim, de certa forma, o califa da comunidade, podemos fazer uma analogia como se ele fosse o Papa para os cristãos. Após o califa, como comentei anteriormente, ele detém a posição central da comunidade Ahmadiyya. Tudo passa por ele e ele gerencia a comunidade Ahmadiyya no mundo inteiro. Porém, depois dele, há alguns secretariados que funcionam de acordo com a orientação dele mesmo, e cada país tem também o presidente nacional. Então, em países muito grandes ou em que a comunidade é muito grande, há divisão entre o presidente nacional, presidente estadual, presidente de cada cidade. Então, há essa divisão, essa organização para o melhor funcionamento assim da estrutura da comunidade Ahmadiyya. Muito legal conhecer um pouquinho das vivências de vocês. Um fato interessante é que aqui em Petrópolis fica a única mesquita da comunidade Ahmadiyya no Brasil. Será que a gente pode conhecer um pouquinho dela? Claro, vamos então fazer um tour pela mesquita. Por que construir a mesquita da comunidade Ahmadiyya aqui em Petrópolis e não nos grandes centros como Rio, São Paulo? Qual é a história por trás? Inicialmente, quando o primeiro missionário da comunidade Ahmadiyya veio ao Brasil, também sob a orientação do Califa, ele estava exatamente à procura de algum local para transformar na sede da comunidade Ahmadiyya aqui no Brasil. Inicialmente, ele estava na ilha de Paquetá, pois tínhamos um membro, o Sr. Mahmoud, lá na ilha de Paquetá, inclusive foi o primeiro presidente da comunidade Ahmadiyya aqui no Brasil, e ali começou como o primeiro centro da comunidade Ahmadiyya aqui no Brasil. Porém, justamente na procura de algum centro maior para a sede da comunidade Ahmadiyya, nós tínhamos uma recém-convertida, inclusive a primeira brasileira recém-convertida para a Ahmadiyya, a senhora Amina. Ela conhecia uma amiga dela que estava vendendo esse terreno aqui para quem estivesse interessado. Então, em diálogo, em negociação com essa amiga da nossa primeira Ahmadi brasileira, nós conseguimos achar esse espaço aqui para ser a sede da comunidade Ahmadiyya. Inicialmente procuramos bastante no Rio de Janeiro, mas alguns por questões financeiras, outras por questões de segurança, não estavam sendo a melhor opção. Então, quando conseguimos esse terreno aqui, ele foi então decidido como terreno para a sede principal da comunidade Ahmadiyya aqui no Brasil. Inicialmente, a mesquita foi programada para esse salão de cima ser o salão das mulheres. Então, como lá embaixo já estamos utilizando o salão com a divisória para um lado ser dos homens e outro lado ser das mulheres, usamos esse espaço aqui para um espaço multiuso. Então, temos também jogos para os membros, lazer para eles poderem se unir entre eles, e também classes educativas são feitas nesses espaços. A Jalsa Salana do Brasil, assim como ocorreu uma no Reino Unido, onde o Sr. Eric Portela participou, aqui também acontece a Jalsa Salana e ela é feita exatamente nesse espaço. Além disso, nesse lado aqui, nós temos também uma linhagem temporal de todos aqueles representantes que vieram ao Brasil. Acima dos representantes, vemos a Hana Kaaba, em Meca. É exatamente para esse ponto que todos os muçulmanos se viram para fazer a sua oração.
Seguindo aqui adiante, esse banner então mostra as 10 condições de Bayat. Bayat é o pacto de iniciação para adentrar a comunidade Ahmadiyya. Qualquer pessoa que quiser, ela pode adentrar a comunidade Ahmadiyya, porém ela deve obrigatoriamente seguir essas 10 condições de Bayat. Então, qualquer pessoa pode se tornar membro da comunidade, basta seguir. Isso, há um pacto de orientação. iniciação, no caso, é um formulário que a pessoa preenche, em que ela também está de acordo com o cumprimento dessas 10 condições de Bayat. Mas qualquer pessoa que quiser, ela pode adentrar a comunidade Ahmadiyya. Então, na hora da gente subir as escadas, eu vi que tem um banner com ações sociais. É da ONG que vocês organizam, a comunidade Ahmadiyya? Isso, a comunidade Ahmadiyya, ela tem uma ONG chamada Humanity First, ou seja, primeiro a humanidade. Essa é uma ONG que ela foi estabelecida com o único propósito de servir a humanidade. Ela é feita 100% através de trabalho voluntário e de doações voluntárias também. Então, todas as pessoas que participam dessa ONG, elas são voluntárias a se participar e trabalhar em prol da sociedade, e a doação para as ações da Humanity First também vem das pessoas que acreditam no trabalho e doam para que a gente possa passar essa doação adiante. Nesse banner, mostra algumas atividades apenas do período de 2018 a 2019 da ONG Humanity First. Interessante ressaltar também que a ONG ela procura sempre entender o que de fato as pessoas estão precisando. Durante o tour pela mesquita, tivemos a oportunidade de entrevistar a senhora Ayla. Ela é secretária-geral da Organização de Mulheres da Comunidade Muçulmana Ahmadiyya do Brasil. No nosso bate-papo, ela destacou o lema da comunidade e trouxe reflexões importantes sobre os direitos e o papel da mulher no Islã. Fala um pouquinho sobre você. Bom, meu nome é Ayla e eu sou secretária-geral da Organização das Mulheres da Comunidade Ahmadiyya aqui do Brasil. Aqui em Petrópolis é uma cidade que em 2021 liderou o ranking de intolerância religiosa. Vocês sentem esses efeitos? Então, a gente aqui em Petrópolis em específico, a gente não sofreu tanto. Assim, uma coisa que a gente admira muito aqui no Brasil, aqui em Petrópolis principalmente, é que as pessoas elas sempre têm respeito e curiosidade mesmo. Assim, tem uma minoria que acaba olhando assim um pouco estranho e tudo mais, mas só que a gente acaba relevando esses casos. E, inclusive, o lema da nossa comunidade é amor para todos, ódio para ninguém. Isso mostra como lidar com a intolerância. Exatamente. Uma forma de amor mesmo e diálogo. Nunca violência com violência. Isso. Também tem muitos estigmas ligados às mulheres, Sim, que com certeza. os direitos são mais reduzidos, são invisibilizados. Uhum. Conta pra gente como que é conviver na comunidade. Sim. De fato, existe esse estigma, né? A mídia também espalha muito que as mulheres são reprimidas, que não podem estudar, não podem trabalhar, essas coisas. Mas quando a gente vai ver o ensinamento do Islã em si, o ensinamento do Santo Profeta, do Sagrado Alcorão, a gente vê que é o completo oposto. Na verdade, as mulheres têm sim o direito de estudar, de trabalhar, liberdade de expressão, liberdade de escolha mesmo. Então, no nosso dia a dia, a gente... uma coisa que muitas pessoas comentam da vestimenta, a gente em casa, inclusive, não precisa usar o véu, né? Com os familiares mesmo. A gente usa mais quando vamos sair. E isso é por mandamento de Deus, que Deus ordenou que a gente usasse justamente para a proteção da mulher, por questão de respeito, né? Isso é bom, e principalmente nesses tempos atuais, né? Sim, que a gente está vendo muitas notícias vinculadas aos direitos suprimidos das mulheres. Como vocês veem também essa questão? Então, a mídia atualmente ela acaba demonstrando, não só a mídia, mas só que tem uma minoria dentro da religião mesmo de terroristas, né? Que acabam sujando o nome da religião como um todo. Então, por exemplo, em alguns países que estão sob o comando dos talibãs, eles acabam realmente oprimindo as mulheres, não deixando elas trabalhar e tudo mais. Mas esse não é um ensinamento da religião em si. Quando a gente vai seguir a religião, o Santo Profeta, sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele já deu diversas vezes o ensinamento, né, com relação que as mulheres devem sim estudar, trabalhar, fazer seus afazeres, né, na sociedade. E também, inclusive, a esposa do Santo Profeta, Hazrat Aisha, ela ensinava, né, os companheiros do Santo Profeta. Então a gente tem um exemplo muito importante dela
nessa questão das mulheres trabalharem, estudarem e terem seus direitos. Muito importante. Sim, com certeza. Em meio a tantas adversidades, a comunidade se fortalece ano após ano em sua reunião anual, conhecida como Jalsa Salana. E isso, quem vai contar pra gente é o Eric Portela, lá do Reino Unido. Mas só depois dos comerciais, não saia daí. Há 40 anos, o Ateliê 55 veste elegância, tradição e confiança em Petrópolis. Aqui, cada cliente recebe um atendimento personalizado para encontrar o traje ideal para qualquer ocasião. São diversas opções de ternos, cortes e acabamentos que unem qualidade, sofisticação e caimento impecável. A roupa certa transforma sua presença e valoriza seu estilo quando é feita no lugar ideal. Não importa a ocasião. Casamentos, formaturas, eventos ou para o dia a dia. O Ateliê 55 encontra o visual perfeito para impressionar. Ateliê 55. 4 décadas vestindo momentos inesquecíveis com elegância e excelência. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. É aqui em Alton, no interior do Reino Unido, que a comunidade se fortalece, ecoando em uma só voz o juramento de Bet proferido pelo líder espiritual, Califa. Entre adultos, jovens e crianças, o desejo de servir pela fé é o que molda e fortalece a grandiosidade do encontro erguido majoritariamente por mãos voluntárias. Vocês não têm noção da dimensão que é o evento, gente. Aqui atrás de mim, vocês conseguem ver as bandeiras de cada país presente na reunião. E o que isso significa? Que cada um está sendo representado por uma personalidade escolhida pelo líder religioso daquela nação para conhecer um pouco mais da comunidade Ahmadiyya. Em primeiro lugar, eu estou muito feliz de participar desse evento tão importante e especialmente a delegação brasileira que está presente. Tem muita coisa de importante, não? Uma coisa que eu lembro quando o Messias Prometido, o fundador da comunidade Ahmadiyya, começou esse movimento divino, tá? E lá na Índia, em Kadian, uma pequena aldeia, que naquele tempo não tinha tecnologia avançada, e ele recebeu a revelação divina. Deus avisando ele que vou levar tua mensagem nos cantos do mundo. E naquele tempo muitas pessoas brincaram com ele, que ele é mentiroso ou maluco, Deus me livre. Mas hoje, chegando do Brasil, participando desse tipo de evento, que tem pessoas dos cantos do mundo, é uma testemunha viva que Deus cumpriu essa palavra. And every year I'm very impressed by the smoothness of the organization. E todo ano fico muito impressionada com a fluidez da organização. São 50 mil pessoas, mas tudo funciona tão bem, desde o credenciamento até a forma como as pessoas se movimentam, a alimentação.
É impressionante como tudo é simplesmente perfeito. E também, as pessoas são muito gentis. O lema deles é amor para todos, ódio para ninguém. E não são apenas palavras, você vê isso na prática, da forma como se relacionam com as pessoas, na hospitalidade. Eles são muito bondosos, muito legais. Acho que é uma boa experiência para todos terem, sabe? A religião islâmica tem uma reputação. Quando as pessoas pensam em Islã, pensam em violência. Mas aqui estamos nós, em um encontro de pessoas pregando pela paz. Então é realmente muito bom que a narrativa seja diferente do que todos conhecem sobre os muçulmanos. Minha experiência aqui está sendo incrível, porque eu vejo pessoas muito bonitas, muito respeitosas, de dignidade e que têm um coração muito puro. Eu quero que toda a sociedade seja como as pessoas que estão aqui. Uma coisa que lembro que o Khalifa disse é que nós devemos ter mais paciência, devemos ser mais pacientes uns com os outros. Nesta jalsa, a emoção do público é marcante. Quando a alma das pessoas se conecta, a emoção transborda. Dá para ver claramente como esse carisma funciona. É realmente algo incrível para mim. E para que tudo saia como esperado, os convidados são assistidos para além das estruturas do evento. O suporte fornecido pelos voluntários começa desde o pouso em terras inglesas. Gente, já chegamos no hotel, agora é descansar porque o evento começa amanhã de manhã. Mas antes, eu queria mostrar uma coisa super bacana para vocês. Toda a comida fornecida aqui na hospedagem é feita pelos voluntários da reunião anual. Então, é uma comida típica. Vou mostrar para vocês. Olha só, aqui tem carne de boi, arroz. Esse arroz é mais compridinho, arroz indiano que chama, se eu não me engano. E aqui é lentilha. Então, é uma comida típica, sabe, deles. É uma comida mais apimentada, mas super saborosa. Mas enfim, gente, agora deixa eu dormir, porque amanhã, bem cedinho, eu já tô de pé. Todo o alimento consumido nesse espaço é feito através do trabalho voluntário e disponibilizado de forma integral e gratuita para todos os participantes da Jalsa Salana. Hoje de manhã, preparamos 30 panelas de frango, 30 de vegetais e 15 de arroz. Para frango e para o arroz, levamos 1h30 a 2 horas. E para preparar a carne de cordeiro, que costumamos oferecer à noite, levamos entre 3 e 3 horas e meia. Agradecemos muito a Deus por nos ter dado a oportunidade de prestar serviço aqui na cozinha. Todo louvor cabe a Allah. Não sentimos nenhum peso. Deus sabe. Nós começamos a trabalhar aqui e quando percebemos, o trabalho já até acabou. Também não sentimos o calor. A gente sente como se os anjos estivessem fazendo todo o trabalho. E a gente apenas está aqui os acompanhando. Nesse momento, estamos preparando a comida para a noite. Todos gostam. Só nessa cozinha, ao longo dos 3 dias, acredito que vamos ter preparado aproximadamente 1000 dessas panelas de comida. Enfim, para nós, é uma grande honra poder servir aqui. Além da praça de alimentação, a reunião conta com espaços gastronômicos e algumas tendas de exposição, como essa, que contam a história da comunidade, de seus líderes, seus costumes e tradições. Então, a comunidade muçulmana Ahmadiyya é uma comunidade fundada na Índia em 1889 pelo Messias Prometido. Ele afirmou ser a segunda vinda metafórica de Jesus e também declarou ser o reformador dos muçulmanos. Disse que seria aquele que viria nos últimos dias para reformar os muçulmanos, reformar o mundo da religião e lembrar as pessoas de seus deveres para com Deus e para com a criação. Tudo isso tem como objetivo proporcionar um ambiente de modéstia, no qual homens e mulheres, cada um em seu próprio espaço,
sejam respeitados e considerados iguais. No entanto, cada um possui seu próprio espaço para interagir, preservando a modéstia e os bons valores que nossa fé defende. Essa separação entre homens e mulheres não acontece apenas durante a reunião. Dentro das mesquitas, nos momentos de oração, as mulheres também possuem um espaço reservado para que se sintam mais confortáveis ao proferir sua fé. Mas, Leandra, conta pra gente, esse costume também é seguido no Brasil? Olha, isso quem vai contar pra gente é o Sr. Tacrim, mas só depois dos comerciais, não saia daí. Há 40 anos, o Ateliê 55 veste elegância, tradição e confiança em Petrópolis. Aqui, cada cliente recebe um atendimento personalizado para encontrar o traje ideal para qualquer ocasião. São diversas opções de ternos, cortes e acabamentos que unem qualidade, sofisticação e caimento impecável. A roupa certa transforma sua presença e valoriza seu estilo quando é feita no lugar ideal. Não importa a ocasião. Casamentos, formaturas, eventos ou para o dia a dia. O Ateliê 55 encontra o visual perfeito para impressionar. Ateliê 55. 4 décadas vestindo momentos inesquecíveis com elegância e excelência. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. E aqui é uma das salas de orações. Isso. Inicialmente, essa mesquita foi projetada para a parte de baixo ser o salão dos homens e a parte de cima ser o salão das mulheres. Então, agora vou convidar vocês para entrarem no salão também. Porém, antes disso, irei pedir para vocês tirarem os calçados. Sempre que iremos fazer a nossa oração, nós tiramos o calçado por uma questão de manter a higiene do local, o local sempre limpo, para que nós possamos fazer a nossa oração. Allah shan jalali wala nale shan jamali wala awwal aakhir batan zahir kamal qadir. Agora estamos dentro da sala de orações. Aqui também acontece igual às outras partes do mundo, homens e mulheres oram separadamente? Isso, assim como em qualquer outra parte do mundo, os muçulmanos fazem suas orações separadamente. Em um local ficam os homens e no outro local ficam as mulheres. Não há algum tipo de orientação clara sobre qual deve ser a posição de cada um deles. Homens podem ficar em cima, mulheres embaixo, ou então mulheres rezar no salão de baixo, homens rezar no salão de cima, homens rezar na parte da direita, mulheres na esquerda, ou vice-versa. Então não há uma orientação clara sobre o posicionamento deles, mas deve haver essa separação entre os homens e as mulheres na hora de fazerem a oração. Isso não se deve a algum tipo de repressão ou exclusão das mulheres, mas sim para manter 100% da sua concentração apenas e apenas na adoração de Deus. Uma curiosidade sobre as orações que têm horários específicos. Eu acho que muita gente acha que tem um horário certo e vocês param tudo de onde estiver para fazer oração. Pode ser na escola, na rua. Como funciona? Na realidade, como os muçulmanos têm 5 orações diárias,
há determinados momentos do dia em que nós podemos fazer essas orações. Então não há um horário específico que deve ser exatamente naquele horário que você deve fazer a sua oração. O islamismo dá essa brecha para você poder fazer a sua oração. Então, por exemplo, aqui nós temos um relógio mostrando as 5 orações que nós estamos fazendo aqui na mesquita. Então, por exemplo, a primeira oração do dia, ela está aqui na mesquita acontecendo às 5h30. Aqui você pode ver que está um horário fixo. Porém, na mesquita, como é um local em que os demais muçulmanos, os demais crentes virão para fazer sua oração, ficaria muito conturbado se não fosse colocado um horário específico, pois um iria vir 5h20, outro 5h25, outro 5h15. Então, como a oração aqui é feita em conjunto, é denominado um horário específico para que todos possam vir e fazer essa oração em conjunto. Tá bem legal. E como funciona? Que todo mundo ora em conjunto. Aí as pessoas, como que elas sabem? Tem um chamado? Isso, no islamismo tem um chamado de oração que se chama azan. Ele é recitado e, inclusive, podemos fazer uma demonstração para vocês verem como é feito o chamado de azan. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. Essa então foi a chamada de oração muçulmana, chamamos ela de azan. E ela significa Allahu Akbar, que Deus é o maior. Ashhadu an la ilaha illallah, eu dou testemunho de que não há divindade senão Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, que eu dou testemunho de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o mensageiro de Allah. Hayya ala salah e hayya ala falah, venha para a oração e venha para o progresso. E la ilaha illallah seria de novo, eu dou testemunho de que não há ninguém digno de adoração senão Allah. Seja em grandes ou pequenos espaços, na Mesquita de Petrópolis ou na Grande de Aissa Salana, a fé se manifesta da mesma forma, no coração de cada membro que se entrega ao compromisso de honrar a sua crença. E é esse espírito que nos leva a um dos momentos mais emocionantes da reunião anual da comunidade Ahmadiyya, o juramento de Bet, onde o califa recita o juramento e os participantes o acompanham, tocando com as mãos uns aos outros, formando assim uma grande corrente simbólica de fé. wa rasuluh. I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. He is one and has no partner. And I bear witness that Muhammad sallallahu TVC, a TV do Correio da Manhã.